Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Coloquemos de pé, por gentileza. Antes de eu ministrar, quero convidar as irmãs que estavam cantando aqui. A gente vai cantar um corinho, está no meu coração. Mas antes, até mesmo eu quero pedir oração aos irmãos por mim. Eu estou já há dias com a minha garganta bastante atacada. Eu não sei se é a garganta, as cordas vocais, eu já estou achando que eu feri as minhas cordas vocais, porque estou sentindo dor já há dias, tentando ver se melhora. Eu quero pedir à igreja agora para orar por mim, e acredito que Deus pode restaurar, né? Eu já sou operado da garganta, quando ainda criança fiz uma cirurgia da garganta, e eu quero que a igreja ore por mim agora, e depois nós vamos cantar um corinho, Corpo e Família, receber um novo coração, um coração do Pai, né? E na oportunidade eu quero que nós nos confraternizamos, tiramos aqui uns 5 minutinhos para a gente nos confraternizarmos. Mas antes, como disse, eu conto com a sua oração agora. Vou tentar não forçar muito a garganta hoje. Os irmãos viram que domingo eu estava sem gravata. Eu não venho para o culto sem gravata, irmãos, porque a gravata estava me incomodando a minha garganta, e estava com a camisa que o colarinho estava apertado, e eu não tive coragem de pôr a gravata, exatamente devido estava um tanto apertando a minha garganta. Então, por essa razão, é até bom, alguém pode ter visto assim, o pastor veio sem gravata hoje, só de paletó e sem gravata. E é bom justificar isso aqui, eu poderia ter feito isso domingo, mas eu vim propositalmente por causa da garganta. Então a igreja pode orar por nós agora, nesse instante? Amém? Quem pode orar ao Senhor? Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos adorar a Deus com este corinho. Recebi um novo coração. A mensagem desta canção ela é muito forte. Diz assim: recebi um novo coração. Um coração transformado, um coração regenerado. E é bom pensarmos sobre isso, que um dia o nosso coração foi trocado, foi transformado. Deus nos deu um novo coração. E este coração agora só existe lugar nele para o amor, não é mesmo? Amar a Deus, amar uns aos outros. Então eu quero te convidar agora, enquanto nós estivermos cantando, se possível, você, sem constranger ninguém, mas que você saísse do seu lugar e abraçasse pelo menos umas 3 pessoas e expressasse para ele: olha, nós somos uma família. Nós somos irmãos somos, né? Como igreja do Senhor, vamos estar falando sobre isso. Como igreja do Senhor, irmãos somos. Vamos adorar a Deus. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão.
cidade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso. Aleluias. Do grande amor de Cristo. Glória a Deus. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Cante, adore. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto Deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande do amor. grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluias. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe. Podeis tomar o vosso assento. Vamos à palavra. Muito bom ter vocês aqui, os irmãos que vieram. Desde já, nossa palavra de gratidão, primeiramente a Deus e depois pela vida de cada um de vocês. Eu vou dar prosseguimento ao tema, ao assunto que nós estamos ministrando, que por sinal hoje vai completar a terça-feira que estamos falando sobre este assunto. Hoje é um culto de ensino da palavra. Por favor, irmão, não dorme não, tá? Enquanto eu estiver falando. Pede o irmão aí, que estiver do seu lado. Irmão, se eu cochilar, você me dá um beliscão. Dorme não. Coloca aí no telão o tema, irmão Uriel. Estamos falando sobre preservando a identidade da igreja. Eu vou recapitular somente os tópicos que nós já falamos, somente as figuras que nós já colocamos aqui no telão. Então, esse é o nosso tema, preservando a identidade da igreja. Você vê ali um cartãozinho, um tipo de uma identidade. E não paga tudo não, senão os irmãos dormem, irmãos. E eu pedi para os irmãos não dormir. Aí, só uma parte. Se pagar tudo aí, eu não vou ver quem está babando, né? E pelo menos, que eu ver alguém estiver babando, vou pedir para filmar, para registrar. E colocar na mídia. Não dorme nem baba. Aqui está bom. Então, os irmãos, como eu estava dizendo, um modelo, um tipo de uma identidade, um cartão. E é bom dizer que, logo embaixo os irmãos veem Assembleia de Deus. Isso aqui é apenas a título de... para melhor os irmãos entenderem. Uma imagem, a gente sabe que a imagem a gente capta melhor as coisas.
a gente grava melhor. Mas quando a gente fala do tema, preservando a identidade da igreja, não necessariamente estamos falando sobre preservar a identidade da Assembleia de Deus, tá bom? Nós estamos falando de preservar a identidade da igreja do Senhor, aquela igreja que vai subir no arrebatamento, a igreja do Senhor na terra, a igreja universal, né? A Assembleia dos primogênitos, tá bom? Então é bom deixar bem claro isso aos irmãos. Então estamos falando sobre isso. Na introdução, a próxima imagem, os irmãos vão perceber que existe uma pessoa que simboliza a igreja e existe os ataques malignos contra esta igreja. Falamos aqui que a igreja é eu e você. Não é isso? Somos nós. A igreja não é composta de bancos, né? De cadeiras, de departamentos, de ministérios, ministério de jovens, ministério de adolescente, ministério da música. A igreja pode viver sem isso? Sim ou não? Sim ou não, amados? Não? Quem esteve aqui sabe responder. A igreja pode viver sem os ministérios? Sim ou não? Pode. A igreja não é composta de ministério. A igreja pode viver sem o ministério de louvor? Pode. A igreja pode viver sem o ministério de mulheres? Pode. A igreja pode viver sem o ministério de homens? Pode, amados. Porque a igreja não é feita desses ministérios. A igreja é feita de mim e você. Somos nós. A igreja somos nós. E eu falei sobre isso. Quem esteve aqui, eu vi que alguns irmãos que esteve aqui responderam de forma afirmativa, porque entenderam o que nós passamos aqui, o que a Bíblia nos fala acerca disso. Então a igreja é eu e você. Lembra do vídeo? Quais que é necessário? Uriel, está pronto aí aquele vídeo, aquele pequeno vídeo? 2 minutinhos. Passa de novo. O que é igreja? Eu não ia passar ele, porque o tempo talvez não dê. Mas os irmãos, por causa da dúvida de alguns irmãos, por causa desta dúvida, eu vou passar novamente esse vídeo, somente a primeira parte, tá, Uriel? O que é igreja. Aquela outra da música do Thales, deixa, até porque aquela música cansa o ouvido. Vamos só, o que é igreja. Esse pequeno vídeo, eu acho que dá menos do que 2 minutos. Ouça e assista esse vídeo. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo.
quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Muito bem, entenderam, amados? Por exemplo, a igreja é eu e você. Se eu estiver num lugar, só eu, sozinho, lá não tem ministério de louvor, não tem ministério de mulheres, só está eu sozinho. A igreja está lá, porque eu sou a igreja. É nós que somos a igreja. Para a igreja existir, não depende dessas coisas. Porque imagine, coitadinho daqueles irmãos que estão lá, né, no mundo aí, esparramados aí, né, que a gente nem imagina. Ou até mesmo lá na roça, lá, está só ele lá. Ah, não, aqui não tem igreja, então não tem ministério de louvor, não tem as irmãs do ciclo de oração, então não tem igreja. Negativo, a igreja está lá. Ele é a igreja, está entendendo? Então não vamos nos iludir com relação a isso. É importante os ministérios? É importante. Isso é importante, não menosprezando esses ministérios que a igreja existe, que contém. Mas não é a igreja. Não é a igreja. Tá, ok? Então vamos lá, continuando na introdução. Agora, como igreja, eu e você, introdução, nós somos atacados. O inimigo lança suas setas. Tem aqui algumas delas, a ira, paixões, ciúmes. Agora, como igreja, o que nós devemos buscar? Buscar estar coberto com a graça de Deus. Observe no desenho, está bem explícito isso. Devemos estar debaixo da graça de Deus, pedindo sempre a Deus, que como igreja Ele nos guarde, Ele nos cubra com a sua graça, com o manto da sua graça. Amém, amados? Amém? Ainda não deu para dormir não, né? Então, roguemos a Deus constantemente, Deus nos cubra com a sua graça, nos cubra com a sua graça, nos cubra com a sua graça. Eu gosto muito do Salmo 90, versículo 17, quando Moisés, escrevendo o Salmo, Moisés escreveu tanto o Salmo 91 como o Salmo 90, mas o Salmo 91 eu acho lindo quando ele diz assim, o versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Ele fala duas vezes, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma a obra das nossas mãos. Então, para que haja confirmação de Deus em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente coloca as mãos, como igreja, nós precisamos estar coberto com a graça de Deus. Amém? Vocês sabem o que é graça, é o favor de Deus. Próxima figura, aí começamos então a falar o que é igreja. Igreja é isso aqui, falamos da definição, tá? Quando se reúne um grupo, seja qual for ele, 2 ou 3, como bem diz a Bíblia, o Senhor Jesus diz, né? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu aí estou no meu Deus. Então, quando estiver 2 ou 3 reunidos, um grupo que seja, ali a igreja se reuniu. Aí nós falamos da definição da igreja, não vou entrar em mais detalhes. Próxima figura, o que é igreja ainda? Falamos da dimensão da igreja. A igreja, ela é medida pela dimensão divina e a dimensão terrena, certo? Na figura, na dimensão divina, a gente observa essa figura aqui do lado da minha direita, você vê que o fundamento é Jesus, né? E a igreja é você. Quando você fundamenta sobre Jesus, né? O que acontece? A firmeza, tá? A firmeza. Mas quando você coloca um outro fundamento, que é a figura do lado esquerdo, observa, outro fundamento, o que acontece? Esmorona, tá? Irmãos, estamos falando de nós como igreja. Pense, quando eu fundamento a minha fé, a minha crença, enfim, coloco um outro fundamento que não é Jesus, qual é
a probabilidade disso permanecer? Nenhuma. Esmorona, cai. E isso tem acontecido com muitas pessoas como igreja. Ele não tem colocado Jesus como fundamento, coloca outras coisas, acreditam outras coisas, ok? Próxima figura, continuando ainda falando sobre igreja, aí nós falamos da dimensão terrena. A igreja é composta, aqui tem um judeu e tem um gentil. A igreja, segundo a Bíblia, falamos sobre isso, que a igreja ela é composta de gentios e de judeus, tá? É um princípio terreno, quer dizer, a igreja, ela alcança todas as raças. E continuando ainda falando sobre a igreja, a próxima figura, nós começamos a falar sobre a identidade da igreja. E falando de identidade da igreja, a gente entende que a gente revela realmente a identidade da igreja quando nós, à medida que nós devotamos o nosso amor ao Pai. O grau, ou seja, o que leva as pessoas, até mesmo o mundo, reconhecer nós como igreja, é exatamente o grau de amor que nós revelamos que nós temos para com o Pai. Primeiro, a primeira coisa, amados, é tanto que a Bíblia diz assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa é a Deus, amar a Deus. Nós temos que revelar isso nas nossas ações, nas nossas atitudes como igreja. E aí as pessoas vão ver em nós realmente como igreja ou até mesmo algo que no mundo não existe. Segunda coisa, letra B, ainda dentro da identidade, além de amar a Deus, é amar o próximo. Essa figura aqui fala de uma parábola bíblica que vocês conhecem muito bem, quando um samaritano, ferido pelo caminho, foi colhido, e foi levado a uma estalagem e foi cuidado. Ali revela o amor que temos que ter para com o próximo. As pessoas nos conhecerão como igreja e como verdadeiros discípulos de Jesus também, através do amor que nós dispensamos pelas pessoas. Isso é igreja. No mundo não existe isso. É só a igreja de Jesus que tem essa qualidade. Outro sim, vou adiantar aqui um pouquinho. Preservação ainda da identidade da igreja. Falamos na pregação do ensino do evangelho. Essa figura fala de Filipe e o eunuco. Vocês conhecem a história, bíblica, que revela quando Filipe então evangeliza o eunuco e ele se converte. Ele prega o evangelho a este eunuco e ele se converte e é batizado imediatamente. Não vou entrar mais em detalhe. Preservação ainda da identidade da igreja. Jesus e os seus discípulos no amor cristão. Falamos sobre isso. E agora vamos aonde eu parei, na próxima, Uriel, aqui, nós paramos por aqui. A preservação da identidade da igreja. Nós já falamos sobre isso. Foi o último tópico que nós falamos aqui na última terça-feira. Para preservar a identidade da igreja, observe este irmão aqui com 2 megafones. E ele, com muita veemência, dizendo, a Bíblia diz, a Bíblia diz. É uma expressão que a igreja do Senhor usa para afirmar uma verdade. Quando uma mentira está sendo anunciada. Quando uma inverdade está sendo propagada. Nós, como igreja do Senhor, nós temos por obrigação, amados, vamos assim dizer, de preservar a identidade da igreja na defesa da fé. Mas nunca nossa fé foi tanto bombardeada como tem sido nestes últimos dias. Muitas coisas têm surgido para substituir, para enganar. Hoje existe a fé na fé. Se eu tivesse tempo para falar sobre isso, fé na fé é uma doutrina que hoje está surgindo e muitos estão aceitando isso. Fé na fé, não é fé em Deus, é fé na fé. Se você acreditar, tem. Se você acreditar, você possui. Sua casa, seu carro, é fé na fé. Não é a fé em Deus. E nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Porque a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser depositada em Deus. E não em outro fundamento, não em outra coisa. Está entendendo? Então nós falamos um pouco sobre isso na terça-feira última passada. Agora sim, sem mais delongas aqui, eu quero entrar no tópico terceiro. Que diz alguns perigos que ameaçam a igreja. Olha essa figura. Você não é esse aqui que está chegando na igreja não, né? Irmão, tem crentes que vêm para a igreja assim, ó, com a língua para o lado de fora,
quase carregado. Tem gente que está olhando assim, isso aí sou eu, pastor. Eu me identifico com isso aqui. O que é isso aqui? A perda do amor e o esfriamento na fé, ou esfriamento no amor. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Queridos, como igreja do Senhor, nós precisamos de estar constantemente vigiando nosso coração, fazendo uma revisão de vida, que é coisa que nós temos que fazer diariamente, constantemente. Porque muitos crentes, permita-me assim dizer, diante dos cuidados, diante das aflições, diante das seduções deste mundo, que não são poucas. Há pouco tempo eu ouvia nos nossos púlpitos, eu ouvi isso muito. Alguns pregadores, irmãos, e até mesmo pastores dizem assim, o mundo não tem nada que oferecer. O mundo não tem nada que oferecer. Que mentira, irmão. O mundo tem coisa demais a oferecer. As seduções do mundo, meu querido, se não fosse Jesus no meu coração, bem provável que eu não estaria aqui, nem você. Tem muita coisa lá fora, e é muita mesmo, a sedução é muito. E mediante essas seduções, às vezes alguns acabam perdendo o primeiro amor, sabia? Esfria, com o passar do tempo. E aí eu fico perguntando, o que adianta muitas das vezes, amados, nós irmos ao culto, conhecemos as doutrinas bíblicas, fazemos a obra da evangelização, se o amor por Cristo e por sua obra já não existe mais. Fazer sem amor é perca de tempo. Fazer sem amor não vale a pena. Eu tenho que vir à igreja, eu tenho que fazer algo como igreja, se eu tenho que evangelizar, se eu tenho que orar, se eu tenho que contribuir, enfim, tudo aquilo que a gente faz para o reino de Deus, se não for movido por amor, não tem sentido. Você está entendendo? Não tem sentido, é perca de tempo. E é bom dizer ainda, meus amados, que o nosso amor por Jesus deve ser um amor puro, deve ser um amor sincero, deva ser um amor ardente, a chama tem que arder no nosso peito, né? Voltemos imediatamente, meus queridos, se é que perdemos, ao primeiro amor. A igreja precisa disso. É tanto que Jesus disse que nos últimos dias, ao multiplicar o pecado, o amor se esfriaria. Aí eu coloco um ponto de interrogação e não precisa de responder, responda com você mesmo. Será que não estamos vivendo estes últimos dias, aonde temos visto um esfriamento muito grande no que se diz amor? Muitos crentes, muitos filhos de Deus, que são chamados a quê? Chamados a perseverar nas promessas do Senhor, até o cumprimento total, porque até então nós temos visto parcialmente. As promessas de Deus têm se cumprido, mas ainda não se cumpriu na sua totalidade. E nós fomos chamados, amados, a perseverar, a sermos fiéis, até o cumprimento total das promessas de Deus. A demora, que para alguns estão demorando, a demora no cumprimento de algumas promessas, muitas vezes, é que tem levado muitos crentes a desanimar, a perder o foco, tem levado muita igreja a perder até mesmo aquele entusiasmo de continuar crendo, de continuar confiando, esperando, acreditando. Está demorando, não está? Quantos anos, pastor, que Jesus prometeu? Há quanto tempo? E isso muitas das vezes leva alguns a desanimarem. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos nesta noite com muita propriedade. Nós, como servos do Senhor, nós devemos nos manter, amados, vividamente o amor sincero por Jesus e a sua palavra, porque eu vejo que na advertência que a palavra de Deus faz a nós nesta noite, é o seguinte, que ele disse à igreja em Apocalipse 2, versículo 4, a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: deixaste o teu primeiro amor. Isso caracteriza um abandono. E se é um abandono, nós devemos voltar então, se é que perdemos isso. Porque é isso que nos identifica como igreja. Um amor profundo, um amor sincero em tudo que nós fazemos. Não como um peso, como esta figura. Não como algo
pesaroso, difícil. Quando você fala que é difícil, é uma murmuração fingida e até mesmo enganosa, sabia? Às vezes nós temos o hábito de dizer as coisas tão difícil, está tão difícil, está tão difícil. Isso é murmuração. E a murmuração é pecado diante do Senhor. Isso é abominável aos olhos de Deus. Como igreja do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós não podemos perder a nossa identidade. E deixa eu dizer uma coisa aqui com muita propriedade aos irmãos. Essa identidade que eu falo nesta noite, ela é promovida não por movimentos, com cara de avivamento ou coisa assim semelhante, com um discurso de que a igreja tem que ser moderna, ou seja, uma preocupação de atrair grandes multidão. Isso não é sinônimo de preservar a identidade da igreja. Eu vejo que preservar a identidade da igreja vai muito além do que isso. Porque eu percebo que muitas pessoas chegam às vezes chega à igreja movido pelo ardor, pela palavra de Deus, pela expectativa de uma vida nova, de uma vida diferente, foram movidos pela a palavra, pelo Espírito de Deus, mas acaba se decepcionando dentro da igreja. Por que que essas pessoas se decepcionam, se frustram dentro da igreja e acabam muitas delas saindo da igreja? Nós temos que perguntar isso e questionarmos isso à luz da palavra do Senhor. Porque a perda do temor de Deus, amados, tem sido um dos motivos que tem levado muitas pessoas a desanimarem na fé. Pois os maus exemplos de algumas pessoas, até mesmo de algumas lideranças, os escândalos às vezes que surgem, as situações adversas que surgem, isso tem contribuído não para o esfriamento espiritual, mas eu já falo de um congelamento espiritual. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Ei, você como igreja, eu como igreja, nós temos que preocupar, sim, como igreja, qual o testemunho que eu estou dando. Porque há pessoas chegando, há novos crentes chegando, hora e outra estamos convivendo com novos irmãos chegando, e às vezes um comportamento, um escândalo, às vezes uma atitude, amado, acaba desanimando, esfriando aquela pessoa, e ela chega à conclusão, mas eu pensei que era diferente. Quando percebe uma irmã atacando a outra, agredindo a outra com palavras, falando mal da outra. Quando percebe o obreiro, o irmão falando mal da liderança e do pastor. Quando percebe um outro agredindo um outro com ações e com atitude. Logo o novo que está chegando, ele acaba chegando à conclusão, eu pensei que era diferente. Aí há o esfriamento, e como igreja, nós estamos nos ferindo, estamos às vezes nos agredindo, e achando que estamos fazendo até o certo e correto, e não estamos. Acabamos que estamos pecando contra Deus, estamos escandalizando, e não estamos cumprindo com o nosso papel como igreja. Vou mais além. Mais um próximo tópico aí, por favor, Uriel. Próxima imagem. Algumas ameaças da igreja. Falamos sobre, primeiramente, sobre realmente nós mantermos o nosso amor, a chama do amor acesa. Outro motivo que leva a igreja, às vezes, perder o seu foco, desanimar no meio do caminho, uma das ameaças é essa aqui, falta de temor a Deus. Falta de temor. Temor com as coisas santas. Irmão, que tem de gente brincando com as coisas santas, fazendo crítica. Irmão, nunca brinque de falar línguas estranhas, por favor. Não faça isso, nem por brincadeira, nem que estiver você sozinho com seu filho ou com quem quer seja. Não brinque com os dons do Espírito Santo de Deus. Tem gente brincando no púlpito de falar línguas, brincando de profetizar. Eu vejo jovens e adolescentes brincando de falar línguas estranhas. Isso é muito sério. Isso é falta de temor de Deus. É falta de temor da palavra. E o temor de Deus está tão escasso hoje. Olhe bem esta figura. É apenas um exemplo.
Moisés na sarça de fogo, a Bíblia diz que quando ele viu, eu acho lindo, Êxodo capítulo 3. Irmão, eu sou apaixonado nessa passagem bíblica, já preguei muitas vezes. Isso aqui tem uma mensagem profunda, até de vestimenta, até de roupa. Eu tiro dessa mensagem aqui. Uma vez eu ministrei sobre isso, profundamente isso aqui. Quando Moisés via a sarça pegando fogo lá em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que a sarça pegava fogo, mas não consumia. Aí, de repente, ele pensou, vou chegar lá para mim ver o que está acontecendo. Quando ele atreve, do meio da sarça, sai uma voz dizendo, era como Deus estivesse dizendo, não se atreva. Não chegue para cá. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Sabe o que Moisés fez? Caiu por terra. Caiu por terra. E o Senhor começou a falar para ele, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de aliança. Moisés. Aí a outra figura, eu não vou me conter aqui para não entrar em outro tema. Aí a gente vê uma falta de reverência. O que é falta de reverência? A sarça estava pegando fogo, você apaga o fogo e ainda quer arrancar a sarça. Tem crente assim? Tem pessoa assim hoje? Tem. Ele apaga o fogo e ainda quer destruir a sarça. Falta de temor de Deus. Não é outra coisa, falta de temor de Deus. Deixa eu falar um pouco sobre isso. No mundo hoje, que estamos inseridos e vivendo nele, o que impera hoje no mundo é o relativismo moral e ético. Corremos o perigo de perder o temor de Deus e a reverência ao Altíssimo. Sabe como? Ouça o que eu vou dizer. Temer a Deus, amados. Primeira coisa que eu tenho que me conscientizar é honrá-lo, o Senhor, com todas as minhas forças. Quando o homem perde o temor a Deus, sabe o que acontece? Ele acaba cometendo toda sorte de iniquidade. Ele comete coisas lá do arco da velha. O homem, quando perde o temor de Deus, perdeu tudo. Guarde isso, perde tudo. As esposas que aqui estão, eu sei muito bem que elas confiam nos seus esposos, enquanto eles estiverem debaixo do temor de Deus. Porque o dia que ele perdeu o temor de Deus, já entra a dúvida. É ou não é? Da mesma forma, ou vice-versa. E nós só confiamos uns nos outros, acreditamos uns nos outros, como igreja do Senhor, enquanto existir o temor de Deus. Porque o dia que acabar o temor de Deus, já entra a dúvida, um pé atrás. A falta do temor de Deus, repito, a perca do temor de Deus, é perder tudo. Temer, amados, é ter respeito. Não se trata de um simples medo, mas de uma reverência por meio do qual eu e você reconhece o poder e a posição daquele a quem nós dispensamos o temor. Você reconhece o Deus que você serve? Você sabe quem você serve? Porque a partir do momento que eu tenho um conhecimento de quem eu sirvo e quem é Deus, eu não vou me atrever a escarnecer, a brincar. Eu não vou. Por mais que tenha alguém, pastor, amigo, irmão, obreiro, o crente, seja quem for do meu lado, brincando, mas o meu coração e a minha consciência não me autoriza, porque eu sei quem é o meu Deus. E Deus não se brinca. Dele ninguém escarnece. Porque todo aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. E eu tenho que preocupar com a semente com que eu estou semeando. Sabia? Nós temos que preocupar com relação a isso. Voltando aqui ao assunto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para mim. Um versículo bem conhecido, mas se você quiser me acompanhar, Romanos 3, 23.
Nós sabemos que a sociedade hoje, o mundo de hoje, é vítima de um distanciamento de Deus e está colhendo frutos de uma geração moralmente degradada, à margem da graça de Deus. Romanos 3:23. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e todos foram destituídos, foram excluídos da glória de Deus. A degradação moral, espiritual, ética da humanidade foi tão baixa que foi necessário Deus destituir todos. Irmãos, foram todos da glória de Deus. Ninguém jamais alcançará o padrão divino de absoluta perfeição e moral e será digno de sua glória. Sabe por quê? Nessa terra. Sabe por quê? Porque se houver, eu acredito que a salvação, ela acontece de maneira que, uma vez aceitando a Cristo, através de Jesus Cristo, aí nós alcançamos a nossa justificação. Romanos 5:1, a Bíblia diz assim: sendo, pois, justificado gratuitamente pela fé. Nós fomos justificados, perdoados. O sangue de Jesus nos purificou. E só em Jesus nós alcançamos um padrão moral, um padrão ético, um padrão que realmente glorifique o nome dele, porque fora dele não existe, não há como. Então por isso que nós, uma vez servindo a Cristo, nós entendemos o valor de nos mantermos puro diante do Senhor. Outra coisa, outro ponto que eu quero colocar aqui. Quando eu disse no início, essa onda de relativismo que entrou hoje no mundo e que está entrando nas igrejas, é aquela frase que você talvez já ouviu e quem sabe talvez já usou, que diz assim: tudo depende, depende. Isso é relativismo. Houve um ensinamento, uma palavra, quem sabe que alguém está me ouvindo nesta noite, às vezes, dizendo: depende, pastor. Depende. Essa onda desse relativismo, né? Essa teoria, né? Que não há verdades absolutas, né? Você já ouviu isso, eu tenho certeza disso. Que não existe verdades absolutas, tudo é questionável. Tem que questionar, pastor. Tem que questionar, não é bem assim. Eu estou falando das coisas, tem que questionar. Questionar a Deus, questionar a Bíblia. A Bíblia não é verdade absoluta para muitas pessoas. Se já foi, não é mais. Não é. Porque essas pessoas vivem questionando. E sabe o que é? Eu fui buscar no Wikipédia o que vem a ser relativismo. Olha o que eu encontrei. Relativismo é atitude ou doutrina que afirma que as verdades morais, religiosas, políticas e científicas e etc. variam conforme a época, o lugar, o grupo social e os indivíduos de cada lugar. Tem acontecido isso ou não tem? Não, isso foi naquela época, pastor. Naquela época serviu, mas hoje estamos vivendo uma outra época. A realidade de hoje é outra, pastor. A realidade da igreja agora é outra. Só ainda não entendeu. Irmãos, essa teoria do relativismo, ela vem lá do inferno e está conseguindo convencer muitas pessoas. Tem que questionar. Como diz aqui a interpretação, né? É uma atitude que afirma que as verdades morais, religiosas, e aí variam, mudam, conforme ao passar do tempo da época. E eu quero dizer aqui em alto e bom som, que foi o próprio, não vou usar as minhas palavras, vou usar as palavras do Senhor Jesus, que Ele diz, na sua palavra, que você conhece muito bem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. Jesus não muda, amado. Já passou mais de 2000 anos que Ele morreu. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda.
Esse negócio que a verdade muda com a época, com o passar do tempo, dos anos, isso é uma mentira. Jesus é a verdade. E como a verdade, como ele mesmo diz, interessante, eu já disse isso aqui, ele fala de 3 coisas essenciais na vida do homem. É o caminho, a verdade e a vida. Não tem como viver sem essas 3 coisas. Você já pensou sobre isso? Ninguém vive sem um caminho. Ninguém vive um mundo de mentira o tempo todo. Vive até o momento que a verdade chega. Que quando a verdade chega, ele tem que render a verdade. Porque a verdade, ela sobrepõe a mentira. E a vida, ninguém também vive sem vida. Para viver tem que ter a vida. Então, Jesus, 3 coisas que ele diz que é fundamentais na vida humana. Mas eu me refiro aqui agora, neste momento, sobre a verdade. A verdade de Jesus é uma verdade imutável. Ela não depende do tempo para se cumprir. Ela não depende de circunstância. Me entenda, por favor. Ela não depende. Jesus é a verdade. Por isso, amados, voltando aqui, há muitos que estão perdendo o temor de Deus, estão amando as coisas deste mundo e amando aquelas coisas que Deus abomina. A verdade é esta, né? E estão tentando relativizar, melhor dizendo, a sã doutrina, colocando a palavra de Deus no nível inferior e colocando as teorias em um lugar de destaque. E nós devemos entender, lembra no início, bem na introdução, aquele desenho que nós colocamos, que a igreja ela é atacada. E o diabo, ele usa desses artifícios, atacando a igreja, eu e você, para nós perdermos o nosso foco como igreja. Então tenhamos cuidado com relação a isso. Vamos ler mais uma referência bíblica, se você quiser me acompanhar. Mateus capítulo 7, versículo 22. Por isso que Deus disse aqui, olha o que Jesus disse aqui, Mateus 7, 22. Capítulo 7, versículo 22. Diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso aqui é a igreja, amados, que está falando, não é o povo ímpio lá não. Olha, que expulsar demônio, olha, acompanhe comigo. Profetizar, né? Expulsar demônio, fazer maravilhas, maravilha que está cura, libertação, então, enfim, dos dons de operação de maravilha, né? Fazer maravilha. Quem faz isso aqui não é os crentes? Não é nós, não é a igreja? Então, o que está falando é para nós. Olha o que Jesus diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor vai responder, verso 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você não percebe aqui uma falta de temor? Você não percebe aqui uma falta de reverência? Olha, expulsar demônio, operar maravilhas, profetizar, fazer, né, milagres, Deus usar ele ou ela, né, para fazer grandes curas, grandes milagres, e ouvir do próprio Senhor dizendo, eu não vos conheço. Em outras palavras, entre linhas eu posso dizer aqui o seguinte, é o mesmo que Deus estava dizendo aqui, você não me reverenciou, você não reverenciou a minha palavra, você não viveu de acordo com o temor devido a mim. Então eu não vos conheço. Amados, aí pode alguém pensar assim, pastor, mas parece que existe uma contradição aqui. Como que pode uma pessoa profetizar no nome dele, curar no nome dele, fazer maravilhas no nome dele, e no dia que ele aparecer, ele dizer, eu não vos conheço? Eu respondo. Sabe por que isso acontece? Porque Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Você sabia disso? Que pode, às vezes, eu e você estarmos em pecado, mas se você orar por um enfermo, no nome dele, pedindo, no nome de Jesus, enfermo seja curado, o enfermo pode ser curado, mesmo você estando em pecado. Sabe por quê? Porque senão o diabo ia rir demais. O diabo ia aproveitar a ocasião e dizer assim, mais ou menos assim, está vendo aí? O nome dele, ele prometeu, né, que ia fazer no nome dele, e o nome dele não vale para nada. Aí Jesus olha e fala assim,
Não, ele está usando o meu nome. Eu não compactuo com o pecado dele. Ele tem que arrepender, consertar, me pedir perdão. Ele ainda não fez. Mas ele está usando o meu nome. E eu velo para cumprir com a minha palavra. Eu disse que pedireis em meu nome e será feito. Então, seja curado. E o pecado? Vai ser esse dia aqui, ó. Se não consertar antes, vai ser esse dia aqui que ele vai ouvir, você vai ouvir, ou nós vamos ouvir. Queira que não. Não desejo isso para ninguém. Mas aqui, eu ouvi de Deus dizer assim: não vos conheço. Senhor, mas eu dirigi a igreja lá do Itatiaia, Senhor. Vou falar de mim. Pastoreei, Senhor, tantos anos. Quantas almas que eu ganhei para Jesus. Cuidei, Senhor, zelei da tua obra. Fiz, Senhor, para o teu reino, para a tua obra. Eu não vos conheço. Amados, você gostaria de ser ignorado? Acredito que não. Ninguém de nós gostamos de ser ignorado por ninguém. Agora imagine pelo Senhor. Deus dizer: eu te ignoro. Meus irmãos, isso é muito sério. Vocês não sabem o quanto eu falo com isso aqui com temor no meu coração. É muito sério. Se você não quer ser ignorado pelo Senhor, entenda nesta noite, meu querido. Viva como igreja do Senhor, debaixo do temor de Deus. Não perca o temor do Senhor por nada. Não deixe que o sistema deste mundo, o mundo que estamos vivendo nele, roube, tire de você, tire de nós como igreja, o temor devido a Deus. Meu Deus, a hora já se foi. Deixa eu concluir aqui. Último tópico. Uriel, por gentileza. Último tópico. Última ameaça que eu quero falar e vou concluir aqui agora da igreja. Qual é a ameaça? A perda da humildade. Veja o arrogante. Veja o humilde. Arrogante põe a mão na cintura, aponta o dedo, vou apontar para cá, senão aponto para lá. Aponta o dedo, põe o dedo no nariz do caboclo. Já humilde, ele se encurva. Ele põe a boca no pó. Estamos precisando de humildade? Não responda, não responda. Está faltando humildade? Lá na sua casa, você com os seus filhos, sua esposa, o seu trabalho. Está faltando humildade? Na igreja do Senhor? Deixa eu rapidamente, eu vou concluir falando sobre isso aqui. Amados, muitos são os que permitem que o orgulho tome conta dos seus corações. Hoje nós nunca tivemos tanta necessidade de falarmos sobre isso, sobre a arrogância, sobre o orgulho. Existem muitas pessoas que esquecem de que tudo neste mundo aqui, tudo, amado, tudo é passageiro. A riqueza é passageira, a fama é passageira, o poder é passageiro. Hoje eu estou aqui, amanhã não estou mais. Eu preciso de me conscientizar disso. Então, sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que valorizar muito e aproveitar ao máximo o momento que Deus me dá e permite de eu estar aqui, fazer com muito amor, que eu disse no início, tudo que formos fazer tem que fazer com amor, fazer com muito amor, com muita dedicação, com muita responsabilidade, porque amanhã eu não estou aqui. E eu estou falando em todos os sentidos. Quantos que estavam conosco ainda ontem não estão mais, já se foram? Eu dizia no velório domingo ali, olha, quando a Bíblia diz ensina-nos a contar os nossos dias, eu dizia ali, olha, se você tem que amar, você tem que amar hoje. Se você tem que abraçar, você tem que abraçar hoje. Talvez muitos de nós não demos um abraço nos nossos filhos hoje. E talvez amanhã, não desejo isso para ninguém. Mas se você vê ele numa urna, você vai dizer assim, por que eu não abracei? Pastor, forte demais isso. Mas é verdade, amados. É verdade. Eu sei que muitos aqui talvez tenham esse sentimento. Por que eu não abracei a minha filha, o meu filho? Por que eu não abracei a minha esposa? Por que eu não abracei o irmão lá na igreja? Por que eu não fui visitá-lo naquele momento que eu senti de Deus, algo falou forte, vai lá visitar o irmão, era a última vez, e você não foi? Já aconteceu isso comigo. Eu fiquei com o sentimento, eu vou revelar para os irmãos há muito tempo. Não sei se alguns irmãos conheceram o irmão Oscarzinho ali do Pompeia.
Irmão, no dia que ele faleceu, eu levantei de manhã. Deus falou fortemente ao meu coração: vá lá visitar o irmão Oscar. Vai lá visitar o irmão Oscar. Deu meio-dia, vai lá visitar o irmão Oscar. Cheguei do serviço e aquela coisa falando forte. Irmãos, eu confesso aos irmãos, eu resisti. Quando deu 3 horas da tarde, a filha dele bateu lá na porta de casa e disse: pastor, meu pai acabou de falecer. Irmão, eu fiquei mal. Dobrei o meu joelho, pedi 1001 vezes: Deus me perdoa. Eu estou compartilhando algo meu particular. Me perdoa, Pai. Eu te aconselho ainda hoje, quando você chegar em casa, dê um abraço nos seus filhos, dê um beijo na sua esposa. Talvez você não fez isso hoje. Nós não sabemos o que virá amanhã, mas às vezes nós somos muito prepotentes, orgulhosos. Sabia? Às vezes a mensagem e o estilo de vida que Jesus nos apresenta, que era um estilo de vida muito simples, muitas das vezes não serve para nós hoje, sabia? Deixa eu explicar isso rapidamente. Quando o crente ele perde a sua simplicidade, aquela que nós lemos no versículo introdutório dessa palavra, no primeiro dia, assim que Paulo diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ouça, quando nós perdemos esta simplicidade que há em Cristo Jesus, por isso que eu falo que o estilo de vida de Jesus era simples. É tanto que quando nós afastamos dessa simplicidade, sabe o que acontece? Nós nos tornamos orgulhosos, insuportáveis, inclusive para Deus, porque Deus não gosta de orgulhoso. A Bíblia diz que o soberbo Deus conhece de longe, está lá em Provérbios. Deus conhece o soberbo de longe, pelas costas, mas o humilde não. Deus conhece de perto, porque aquele que se humilha, Deus exalta. Oh Deus, som dos nossos corações, não é mesmo? Porque às vezes, amado, nós agimos de formas, às vezes, soberba, orgulhosa. Olha, como essa figura aqui, humilde. Deixa eu falar rapidinho aqui um pouquinho sobre a humildade. Essa palavra humildade, ela vem de uma palavra latim, que significa o seguinte: pequenez, modéstia, qualidade de humilde, capacidade de reconhecer os próprios erros, reconhecer os defeitos, limitações. Isso é ser humilde, reconhecer os defeitos. E não só apontar o defeito alheio. Isso não é humildade. É primeiro reconhecer a sua pequenez, os seus erros, os seus defeitos. E que não são poucos. Nós temos muitos. Semana eu dizia ao meu filho, dando aquela palavra, né, de pai para filho, principalmente agora que estão namorando, eu dizia para ele: olha, antes de você falar qualquer defeito da sua namorada, pelo menos, no mínimo, você fala de 10 qualidades que ela tem. Se você não achar 10 qualidades, então não fala dos defeitos dela. Ele olhou assim em mim, ele ficou calado, mas eu vi que ele pensou sobre isso. Se você não achar 10 qualidades, tem que ser 10. E fala: ó, você é assim, essa qualidade você tem essa, você tem essa. Contou, deu 10, aí você fala do defeito. Mas se não tiver 10, não fale nenhum, porque você tem mais do que ela. Agora é fácil, muito fácil, você virar falar do defeito do outro, do que você reconhecer o seu defeito. Isso é falta de humildade, meu querido. Falta de humildade, que às vezes impera nas nossas vidas. O inverso de altivez, arrogância e orgulho é humildade. Esse é o inverso. Se a Bíblia me ensina que eu não deva ser orgulhoso, que eu não deva ser arrogante, altivo, então eu tenho que ser humilde. E ser humilde é uma demonstração de respeito, submissão, deferência, reverência. Interessante. E digo mais, refere-se ser humilde
Qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas e não se mostram superior a elas. Guarde essa referência que eu vou citar agora, 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 4, quando Paulo diz que nós não somos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Entenda que a capacidade vem de Deus. Se você tem alguma capacidade, reconheça isso, seja humilde, vem do Senhor, não é de você mesmo, não é de nós mesmos. Por quê? Porque foi Ele que nos fez ovelhas do seu pasto. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou para ser igreja sua, escolhidos por Ele. Não há tempo mais, eu vou terminar aqui. Último desenho, Uriel. A igreja de pé, por favor. Conclusão. Todos de pé, por favor, nós vamos terminar aqui e eu já vou estar orando. Não temos mais tempo, 21 horas e 3 minutos. Conclusão. Olhe bem esse desenho. Nós cantamos aqui aquele corinho Corpo e Família, que nós somos uma família. E foi proposital. Porque eu vejo que a igreja é a família espiritual de Deus. Vou repetir, a igreja é uma família espiritual de Deus. E uma comunidade criada pelo Espírito Santo, baseado no sacrifício que Jesus fez no Calvário. E como tal, igreja que somos, nós devemos preservar aquela marca distintiva que caracterizou a igreja primitiva, que é a obediência amorosa, incondicional à Bíblia Sagrada. É hora de nos avaliarmos, meus irmãos. Antes de orar, eu quero lhes chamar agora para uma reflexão. É hora de nós avaliarmos como está a identidade da nossa igreja. Segundo os critérios que nós aqui colocamos. E eu disse no início, não é pretensão minha esgotar este assunto, porque este assunto ele é muito profundo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para nós conservar sempre este zelo pela identidade da igreja. Senão, se você não está ou eu não estamos vivendo de acordo com as características ensinadas por Jesus aqui nesta palavra que nós mencionamos, nós falamos, então nós precisamos urgentemente resgatar a nossa verdadeira identidade da igreja do Senhor. Vamos amar mais uns aos outros. Vamos amar a Deus mais. Vamos defender a fé que está sendo bombardeada. Vamos pedir a Deus, Deus, nos ajude, nos abençoe como igreja. Feche os seus olhos agora, eu quero te convidar agora para a gente estar orando. Como eu disse, não há tempo mais para a gente prolongar, nem quero, mas eu quero orar o Senhor. Feche os seus olhos agora, por favor, em nome de Jesus. E ore a Deus agora, coloque-se diante do Senhor agora como igreja. Se esta palavra, alguma coisa falou com você, não sei, só Deus e você que sabe, mas se Deus trouxe alguma palavra, algum advertimento para você como igreja, não perca, amado, o temor de Deus. Comece agora a reverenciar a Deus. Revele para Ele o seu temor, o seu amor para com Ele. Diga para Ele qual é o sentimento que está aí dentro. Seja sincero, o sentimento verdadeiro, puro, que está aí dentro deste coração. Revele para Ele agora. Se é um amor ardente, então fale para Ele o quanto você a ama. Mas se está faltando isso, também fale: Senhor, está esfriando, eu sinto que o meu amor está esfriando. Então peça a Ele: Senhor, renova, Senhor, este amor. Deus eterno e santo, Pai de nosso Salvador Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja do Senhor agora, orando, Senhor, apresentando, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor.
Sonda agora os nossos corações, o meu e o coração de cada um dos teus filhos aqui. Vá onde eu não posso ir, ó Deus. Revela o que está em oculto, escondido, Senhor. Traga luz, Senhor, para que nós entendamos o propósito do Senhor nas nossas vidas como igreja. Senhor, nos ajude, Senhor, a vivermos dentro daquilo que o Senhor estabelece na Tua santa e poderosa palavra. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos humildemente, a andarmos humildemente nos Teus caminhos. Deus, nos ajude, Senhor, a viver um amor intenso, puro, verdadeiro, para com o Senhor, uns para com os outros, como igreja do Senhor. Que nunca falte o temor do Senhor nas nossas vidas. Que nunca falte, Senhor, a reverência da nossa parte para com aquilo que é santo, para com o Senhor nosso Deus. Ensina-nos a humilhar, Senhor. Ensina-nos a depender do Senhor dia após dia. Guarda, Senhor, a Tua igreja nesses dias que estamos vivendo de esfriamento espiritual, de apostasia, do abandono da fé. Guarda, Senhor, cobre-nos com o manto, cobre-nos com a Tua graça. Deus, que os ataques, que as artimanhas, que as setas malignas do inferno, Senhor, não atinja, Senhor, a Tua igreja na face da terra. Traga o despertamento, traga o entendimento, Senhor, que a Tua palavra fale profundamente aos corações, que a Tua palavra, Senhor, alcance mente, Senhor, e transforme, muda, Senhor. Não permita, Senhor, que as teorias mundanas, ó Deus, filosóficas e até mesmo, Senhor, diabólica, ó Deus, venha ganhar vantagem, Senhor, sobre as nossas vidas, mas dai-nos o discernimento, dai-nos a capacidade dos céus, a capacidade que vem do Senhor, não de nós mesmos, mas de entendermos, de compreendermos o propósito do Senhor nas nossas vidas. Assim oramos, Pai, assim te pedimos, ó Deus, em um nome precioso de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou Irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.